Me cabe a honra de fazer as apresentações formais aqui, então eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Hoje a gente está num dia particularmente diferente e importante, assim, porque nós convidamos algumas pessoas aqui para participar, que vão entrar no decorrer, pessoas que fizeram o Exame Nacional para obtenção do Certificado de Área de Atuação em Emergência Pediátrica. Mas já vou falar o que significa isso para nós. Primeiro, o nosso movimento aqui, que é um movimento Emergência Pediátrica Brasil, a gente está com todas as redes, Spotify, YouTube, então, assim, no Instagram, quem puder acompanhar, já acompanha. A ideia é integrar todos os serviços, não tem nenhum outro fim, é justamente poder fazer uma interface entre os diversos grupos de emergência pediátrica no Brasil e as pessoas. E por isso que a gente convidou, assim, não só a Carol, que foi uma das organizadoras pela Abramed, como os nossos colegas. Faço questão de ler aqui quem são os colegas que obtiveram o título, né? Rapidamente, estão todos bem-vindos. Então, assim, a Benita Pele, Carolina Ribeiro, Gilberto Ramos, Isabela Fabre, Jennifer Pinheiro, José Alencar Júnior, Juliane Vargas, Larissa Oliveira, Luiz Salazar, Luísa Fosqueira, Nathalie Lemos, Ricardo Ock, Rodrigo Duran, Silvio Consolaro e Vitor Benincá. Coincidentemente, o último na lista, por causa do V, né? Mas o Vitor é o nosso apresentador de hoje. E aí, hoje, o Vitor, que vai falar para a gente, o tema é basicamente ultrassom e emergência pediátrica, ele vai definir um pouquinho melhor, mas para mim é uma honra apresentar o Vitor, que é o mais novo pediatra emergencista que a gente tem aqui. Ele é emergencista de adultos, né? E agora é emergencista pediátrico também, com título reconhecido, porque ele já trabalhava no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, né? Mestre em neurociências pela Unesc, presidente do Comitê de Ultrassom à beira do leito da Abramed. O cara é um gênio. A gente está vendo aqui o tempo todo um sujeito super ativo, um queridão aí, e que hoje vai dividir os seus largos conhecimentos de ultrassom com a gente aqui, que tu sabe, né, Vitor? A pediatria ainda engatinha em ultrassom, mas a gente um dia vai ficar tão bom, como dizem os cientistas e os bombeiros, né, quanto os adultos. Então, por favor, Vitor, fica à vontade, na alegria. Joca, fico lisonjeado e emocionado aí também por estar fazendo parte aqui agora também desse mundo pediátrico, e acho que sim, uma também das minhas intenções é poder dividir e trazer esse mundo em preto e branco aqui para o pessoal da pediatria, principalmente para o pessoal da emergência e UTI. Então vamos começar a aula aqui para a gente já dar sequência. Então, invariavelmente, os emergencistas se deparam com pacientes em estado de choque no departamento de emergência. Eu acho que isso é bem batido e é bem comentado com todo mundo aí, do ponto de vista da importância, né? Vários curso da ARRA, curso da Sociedade Americana de Pediatria, já treinam de maneira sistemática. Mas eu acredito que o emergencista em si, ele tem que pensar mais do que isso, né? Ele tem que estar fora dessa caixa, ele tem que entender de fisiopatologia, ele tem que entender de causa, ele tem que entender fora do protocolo aí também, tá? Então, uma das mais importantes situações que a gente se depara na emergência é o paciente que está chocado, né? E sempre quando a gente lida com um paciente de choque, a gente sempre tem uma pergunta que ela é bem básica, assim, será que esse paciente cabe mais volume? Será que esse paciente eu posso dar mais volume? Ou será que esse paciente, ele já está saturado, se eu der mais volume ele vai ficar prejudicado, ele não vai conseguir dar a sequência aí no seu atendimento, tá? A American Heart e a Sociedade Americana de Pediatria, elas colocam isso de uma maneira bem sistemática aí no PAUS, fazendo as alíquotas, né? Então a gente faz hoje basicamente alíquotas de 10 a 20, faz reavaliações, faz mais outra alíquota de 10 a 20, faz mais uma reavaliação, faz outra alíquota de 10 a 20 e faz mais reavaliação. Mas para o emergencista isso é um pouco confuso, do tipo que avaliação que é essa? O que eu posso ver? Como que eu posso destrinchar se ele merece essa segunda, essa terceira alíquota? A American Heart, ela fala, olha, se tiver estigmas aí de um paciente que seja cardiopata, se ele tiver com hepatomegalia, quem sabe a gente faz 5 ml, né? Dá uma reduzida de 5 a 10, reduz. Mas ainda assim, para o emergencista pediátrico que está ali frente a esse quadro, é bastante difícil a gente conseguir entender isso de uma maneira muito simples, né?
Então, a ideia é que nós possamos, através do ultrassom, ajudar nessa resposta também, tá? Então, no que o ultrassom ajuda, assim, basicamente, tá? Eu acho que, primeiramente, o ultrassom ele ajuda a diagnosticar o choque, assim, tá? Mais do que falar sobre o seu status volumétrico, ele ajuda a dizer, olha, será que é um choque hipovolêmico? Será que é um choque cardiogênico? Será que é um choque obstrutivo? Ou será que é um choque distributivo, né? Então, a gente tem inúmeras causas na criança que podem gerar choque. Talvez a mais comum aí seja o choque hipovolêmico nas desidratações e o choque séptico, tá? Nas causas infecciosas generalizadas, mas a gente lida bastante, né, com crianças sindrômicas, com cardiopatas, né, com anafilaxias, e trazer essa informação nova para o emergista pediátrico e saber qual que é a causa, ou às vezes os choques eles vêm mistos, assim, né, ou seja, uma criança que ela tem uma cardiopatia congênita e ela pegou um quadro infeccioso, ou seja, quem que é o principal denominador aí da causa do choque hoje, né? Quanto que cada um contribui? Eu acho que o ultrassom ele consegue responder isso tudo também. Não tenho por usurpação aqui nessa aula de hoje explicar todos os protocolos que falam sobre a necessidade, o que eles diagnosticam. A gente vai falar basicamente sobre o fluido, o status volumétrico do paciente, mas sim, o ultrassom ele tem uma gama aí de possibilidades extras aí para a gente estar apresentando, quem sabe no futuro aí, tá? O que é essa tal da responsividade? E é a mesma coisa que tolerância? O que significa isso basicamente, né? Então, entende-se por fluidoresponsividade que é a capacidade do coração em aumentar o débito cardíaco. Isso eu falo pelo adulto, assim, né? Em 10 a 15% de uma prova volêmica de 300 a 500 ml. Mas o que significa em uma larga escala, assim, né? Que quando eu der volume para esse paciente, sendo adulto ou pediátrico, ele vai aumentar o seu débito cardíaco. Ou seja, se eu der pelas forças de Frankenstein, né? Se eu der mais volume, vai distender as fibras cardíacas e ele vai conseguir jogar mais volume para frente. Só que a gente sabe que tem um limite isso, né? Que vai chegar num ponto aonde se eu der mais volume, esse coração já vai estar com as fibras bastante distendidas, ou porque ele já tem uma doença associada a ele, por exemplo, num quadro séptico, ou num paciente cardiopata, ou porque ele já chegou no seu limite de distensão mesmo, assim. Então, nós daremos volume para ele e ele já não aumentará o seu débito cardíaco, não aumentará a fração de ejeção, tá? Pelo contrário, ocasionalmente, esse gráfico aqui não mostra, mas ocasionalmente o influxo de mais volume num paciente que já está saturado pode diminuir o débito cardíaco, tá? Então, não tendo só um efeito natural, mas também um efeito deletério, aí, o volume, tá? Em contrapartida, a gente tem uma gama, uma fase aonde colocar alíquotas de volume aumentará o débito cardíaco, a gente vai ter uma melhor perfusão dessa criança, a gente vai ter uma resolução do choque muito mais rápido, assim, tá? E canos vazios, né, falta, hipovolemia, falta de tensão, não é resolvido com droga. Então a gente também precisa entender que, mesmo que faça a droga precoce, ainda assim, deixar o vaso tônico não é o suficiente se não tem nada dentro dele para gerar pressão ali interna, tá? Então, basicamente, a responsividade é, se eu der volume, esse paciente vai aumentar o débito cardíaco? Isso é responsividade, tá? E que não é a mesma coisa do que a fluidotolerância. A fluidotolerância significa que alguns pacientes, eles têm uma complacência vascular suficiente para comportar mais líquido, ainda que o seu coração não consiga jogar mais sangue para frente, não consiga aumentar o débito cardíaco. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte: se esse paciente já está no limite, eu vou dar mais fluido e ele vai ficar deletério. E se ele ainda é fluido tolerante, a gente vai dar mais fluido, ele talvez não vai aumentar o débito cardíaco, mas também não vai fazer mal, ele vai ficar dentro do intravascular, tá? Então, algumas vezes a gente usa isso na medicina de emergência, escolhendo talvez o meu malvado favorito. Olha, se ele for fluido tolerante, pode ele até não ser responsivo, mas eu pelo menos não vou estar fazendo nenhum mal para esse meu paciente, tá? Espero que esse conceito tenha ficado entregue para vocês. Existe no nosso corpo uma maneira
de a gente estimar uma mudança volumétrica intracardíaca, tá? Porque quando a gente tem uma expiração, tá? A expiração, ela gera pressão positiva dentro da caixa torácica, isso no paciente respirando espontaneamente, tá? E quando a gente tem uma inspiração, a gente tem uma pressão negativa na caixa torácica. Essa pressão negativa faz com que chegue do sistema venoso mais sangue para dentro do átrio direito. Então, se chega mais sangue, ele vai aumentar a quantidade que distende o vaso, né? O coração é uma cavidade hermeticamente fechada, então ele é dupla, precisa das duas bombas, tanto direita e esquerda. Então, vai aumentar a distensibilidade das fibras e ele vai conseguir ter um pouco mais de sangue do que no momento expiratório, que chega menos sangue, tá? Essa variação, ela pode ser sentida de algumas maneiras dentro de um exame físico pediátrico, por exemplo, né? Quem nunca foi examinar uma criança que às vezes está fazendo inspirações mais profundas, que às vezes está um pouco taquipneico, está com esforço, e sente que o coração ele tem variações de frequência durante o fluxo respiratório, né? A variação respirofásica do coração envolve também outras coisas que não são apenas, né, o débito cardíaco, envolve também pressão de pulso, envolve também frequência respiratória, tá? Então, por que a gente precisa avaliar a fluidoresponsividade? Primeiro, porque nem todos os pacientes no choque séptico são fluidos responsivos, tá? Estima-se que em leito de UTI, apenas 50% deles são fluido responsivos. Ou seja, a gente assumir aquelas alíquotas de 60 ml por quilo no final pode ser um pouco temerário nesses casos, principalmente do quadro séptico, tá? A fluidoresponsividade é um fenômeno dinâmico e depende da função biventricular, da esquerda e da direita, tá? A infusão de fluidos em pacientes não respondedores pode levar a sobrecargas volumétricas e gerar problemas excedentes àqueles que o paciente já tinha e já ficou chocado, tá? E já é provado que utilizar testes de fluidoresponsividade está associado aos melhores desfechos duros, tipo mortalidade, por exemplo, em pacientes que são tratados de choque, tá? Então é importante que a gente tenha alguma métrica para essa avaliação, e existem várias métricas, mas a que eu considero mais importante para a gente emergencista é o ultrassom, tá? Então, quais são as consequências de um volume errado, né? O prolongamento do tempo de ventilação mecânica, gerar uma síndrome compartimental, independente qual seja, principalmente abdominal, a congestão pulmonar, e induzir injúria renal, ou seja, o excesso de volume, principalmente aí quando a gente fala de o famoso soro fisiológico, né? A salina 0,9 ali, pode induzir injúria renal, e acentuar distúrbios de coagulação por hemodiluição por excesso de volume, tá? Existem alguns protocolos, basicamente bem simplistas, que eles usam a congestão pulmonar como parâmetro, tá? Basta vocês verem que talvez a grande maioria foi ensinado para avaliar a quantidade volumétrica, que tem que avaliar quem? O fígado e avaliar os pulmões. Ou seja, caso esse paciente esteja já superlotado de volume, vai começar a extravasar para o pulmão, o paciente vai fazer em algum grau um edema agudo, e a gente vai sentir que esse paciente não precisa mais de volume, tá? A minha crítica a esse fato é que a gente induz o paciente a um edema agudo de pulmão para depois descobrir que ele não precisa de mais volume, tá? Ainda que a ausculta respiratória ela seja muito mais tardia nesse processo, o ultrassom ele consiga ver isso bem antes, a gente está gerando algum grau de lesão, né, algum grau de problema para esse paciente, porque se tem líquido nos alvéolos, significa que ele está tendo algum prejuízo de troca, e esse líquido tá trazendo algum problema novo que esse paciente não tinha antes, assim, né? Mas o ultrassom, ele se submete a identificar pelo menos esse processo de uma maneira bem precoce, assim, tá? O que pode ser interessante também para a gente avaliar apenas o parâmetro da congestão pulmonar, que seria uma medida super fácil, assim, né? O FAUS Protocol, um protocolo muito antigo, já desenvolvido já por Daniel Lichtenstein, que é o pai da ultrassonografia pulmonar, já tem mais de 10 anos esse protocolo, fala o seguinte, olha, se vocês verem que o pulmão, né, está congesto, chegou a hora de não dar mais fluidos. Eu acho que isso é bem tranquilo, isso é bem simples, pode ser feito basicamente de maneira à beira-leito ali,
A gente já faz isso de alguma maneira escutando os pulmões da criança quando está avaliando ali a posterior às alíquotas, mas o ultrassom ele tem uma sensibilidade melhor para definir isso, assim, tá? E a tal da fluidotolerância, basicamente é o quê? A gente está enchendo, né? Esse paciente ele não está gerando aumento de volume, mas também não está gerando um problema a mais para esse paciente, ou seja, não está gerando um edema agudo de pulmão, não está gerando aí um aumento da pressão intraabdominal, aumentando o risco de lesão vascular e de lesão renal, tá? Então, a gente pode trabalhar com esses conceitos no intuito de talvez não prejudicar a criança também, tá? Quais são as possibilidades hoje, junto com as suas curvas ROX que a gente tem disponível para avaliar uma fluidorresponsividade de uma criança, tá? Então, uma variação da pressão de pulso, né? A gente pode usar a pressão diastólica, a mudança da pressão diastólica durante a compressão hepática, né? A variação respirofásica da veia cava, do diâmetro da veia cava, tá? A variação do índex pletismográfico, a variação do pico, da velocidade de pico da aorta, a própria variação de volume de débito cardíaco, a variação respirofásica da carótida interna, do fluxo da carótida interna, e o CCFT ali, que é o Flow Time Correct, também da carótida, avaliando o tempo e o pico de velocidade da carótida, tá? Então, são todas situações que, basicamente, elas fogem da realidade da emergência. Talvez elas se aproximam muito mais da UTI. E são situações que, basicamente, se alguém aqui trabalha verdadeiramente uma emergência SUS, vai ver que a gente não tem muita disponibilidade, tanto por motivos técnicos, quanto por motivos logísticos dentro de uma emergência de estar entregando esses conceitos, assim, tá? Por isso que eu tô aqui hoje para falar para vocês uma maneira talvez mais simplista de a gente encarar isso. Quais são as limitações em geral, né, das avaliações? Então, situações que geram falso positivo ali. A respiração espontânea, isso com esforço, disfunção de ventrículo direito, arritmias cardíacas, hipertensão intraabdominal, ventilação com PIP elevada, tórax aberto. Situações que geram falso negativo seriam volume corrente baixo, uma frequência respiratória muito elevada e extrema bradicardia. Então, a gente teria que ter olhares diferentes para avaliar se aquele valor seria realmente correto, tá? Mas analisando aquele gráfico ali que eu mostrei para vocês, eu quero destrinchar um pouco cada um deles, tá? Para a gente ver uma pressão de pulso, tem que estar com uma PAI, né, uma pressão arterial invasiva, o paciente tem que estar entubado, tem que estar com uma PIP menor que 10, a mesma coisa do volume diastólico, a mesma coisa da variação pletismográfica, a mesma coisa da variação respirofásica da aorta, né? Para a gente fazer a variação do débito cardíaco, a gente tem que saber utilizar ultrassom com VTI envelopada, então precisa de um skin um pouco mais avançado. Para também fazer a avaliação da carótida interna, também tem que estar com o paciente entubado. E aqui também do CCFT, precisa também saber envelopar o Doppler aí, vascular do paciente, tá? Então, praticamente todas essas métricas, elas em algum grau, elas mais dificultam a vida do emergencista, e eu não estou aqui para falar para vocês sobre isso, estou aqui para falar para vocês uma solução específica, tá? Uma solução seria o quê? Vamos trazer a veia cava para o nosso lado de novo, né? Eu diria assim, make the veia cava great again, tá? Ou seja, vamos olhar para ela com mais carinho e vamos entender o que ela trouxe aí de benefício para a gente, tá? Para mim, a cava, apesar de todos os pesares, ela ainda é a melhor amiga do emergencista pediátrico. Porque é muito difícil fazer ultrassom na criança, primeiro porque às vezes o probe do transdutor, ele ocupa aí todo o tamanho do tórax ou todo o tamanho do abdômen, então a gente não pode criar situações muito difíceis à beira-leito para os pacientes, para os médicos, tá? Então, a veia cava da criança ela tem algumas particularidades, assim, né? A gente tem alguns estudos já demonstrando variações. Ela é menor do que aquilo que a gente vê no adulto, tá? E ela tem uns problemas principalmente em relação à sepse, onde nos casos de sepse, né, no choque séptico ali, ela pode dar falsos positivos, porque a incursão respiratória profunda, por exemplo, num choque
de origem pulmonar, né? Uma sepse de origem pulmonar vai aumentar bastante a pressão intraabdominal, ou às vezes a gente está ambusando a criança e vai estar fazendo ventilação de pressão positiva, tá? E outros casos falsos negativos é que existe particularmente uma disfunção já pletórica, vascular da própria sepse, que se desse volume aumentaria também o débito cardíaco, mas os vasos em si estão um pouco pletóricos e não tem mais aquela contratilidade característica que faria a gente ver a veia cava com os olhos de dar volume, assim, tá? Então eu costumo dizer que a veia cava, na verdade, ela é o nosso Galvão Bueno. Porque no começo a gente amava a veia cava. Lembra quando saiu assim, todo mundo falava, a cava é a solução de tudo. Então, assim, é tetra. Descobrimos como vamos saber se a criança precisa de volume ou não, tá? Mas com o tempo a gente foi estudando um pouco mais, vendo que ela tinha algumas limitações e a gente começou a querer que ela saísse de cena, né? E aí entrou o fora Galvão, o cala a boca Galvão, vamos parar de ver cava, esquece a cava, tira ela do nosso cenário, tá? Com isso, a gente acabou abandonando a cava do seu uso, viu que ela tinha muito viés e tirou ela fora da nossa rotina. Mas depois que a gente ficou sem ela, a gente ficou com saudade. Ela era tão simples de avaliar, ela era tão boa de se ver, né? Já tô com saudade, eu tenho a minha bandeira, assim, make the veia cava great again, assim, né? Eu gostava dela. E se a gente souber direitinho, entender um pouquinho mais sobre estatística, sobre bioestatística, a gente vai ver que ela tem um contexto muito próprio para ela também, tá? Aqui eu gravei um vídeo para vocês com meu filho aqui, para vocês verem como é simples a gente poder avaliar uma cava. A camiseta do tigre. Viu? Então a gente pode facilmente analisar uma criança assim à beira-leito, sem incomodar muito ela, e ter uma visão muito clara assim da veia cava, né? A gente está vendo aí uma estrutura no topo ali do vídeo do ultrassom, que ela tem um colabamento bem característico, assim, tá? Ela tem uma distensão e conforme o meu filho ele respira, a gente vê que ela tem um colabamento e depois ela se dilata novamente, né? Super tranquilo de ver, assim, tá? A gente pode também, ao mesmo tempo ali, seguir um pouquinho para cima, já dar uma olhada na parte cardíaca, né? E ver como é que tá a funcionalidade cardíaca. A gente pode fazer alguns ajustes na tela também para entender e aproximar um pouco mais o vídeo, para enriquecer ele um pouco mais. Então a gente faz alguns ajustes, centraliza mais a cava e tem mais uma variabilidade. Ou seja, se a gente fosse fazer alguma inferência, assim mesmo sem medir nada, eu diria o quê? A cava tem, né, uma distensão razoável, com um colabamento completo, né, conforme a variação respirofásica dele, tá? Consigo ver o coração, não tem nenhum tipo de derrame pericárdico. Então ela é super simples de ver, não irrita nada, apesar de que eu tive que dar 2 presentes para ele do Dia das Crianças, só para ele ter ficado 1 minuto quietinho ali durante o vídeo. E ali a gente podia fazer uma inferência muito particular, no sentido de que inferência eu poderia fazer nesse sentido? Ele é fluido tolerante, eu poderia dar fluido para ele e ele comportaria esse fluido, já que a gente tem uma cava que ela está altamente colapsável, assim, né? Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que ele está fluido responsivo? Talvez fluido responsivo não seria uma inferência tão simples para fazer só com a cava, tá? Não seria. Mas a gente podia simplesmente dizer, olha, nessa criança que eu estou avaliando, porque ela tem uma colapsibilidade total, que eu posso dar volume para ele, que ele vai comportar esse volume, tá? Bem vai fazer? Eu vou avaliar isso de maneira clínica. Melhorou o tempo de enchimento capilar, né? Diminuiu a frequência, melhorou o status de alerta dele? Será que melhorou? Será que não? Se melhorou, tudo bem, tá? Esse paciente que eu mostrei aqui, ó, esse paciente, na verdade, eu estou examinando o ursinho dele, tá? Mas, na verdade, é um paciente que a gente tinha na UTI,
Tá? Então, essa imagem, vocês vão ver, a cava ela era totalmente pletórica, ela não tinha variabilidade. Olha lá. Opa. Ó. Ih, rapaz. Acho que agora eu me travei aqui. Mas tudo bem, era uma situação onde a cava ela não tinha variabilidade, tá? E ainda assim, a gente analisou o coração dela tinha uma fração de ejeção bastante alta, ou seja, o coração estava bem hiperdinâmico, e fiz uma avaliação também dos pulmões, onde tinha linhas A por todos os pulmões. Então, é o seguinte, nessa situação onde a veia cava não tinha variabilidade, mas tinha um coração hiperdinâmico e ausência de líquido nos pulmões, eu me senti confiante em indicar novas alíquotas de fluido, porque a veia cava ela não vai me dizer sobre a fluidorresponsividade, tá? Mas outras coisas junto com ela, de maneira bem simplista, pode fazer essa entrega, tá? Acho que agora eu vou ter que reapresentar aqui, porque eu tive um problema aqui no PowerPoint, mas eu já vou botar para apresentar de novo. Beleza, voltamos. E de que maneira que eu achei, né, para divulgar, para avaliar que esse coração, naquele paciente que a cava estava pletórica, que estava bom, né? Eu avaliei o próprio eyeballing, que a gente chama, que é como é que está o coração batendo, ele está muito bom, tá batendo bastante, as paredes estão bem próximas da outra. E usei também o EPSS. O EPSS é o E-Point Septal Separation. Esse dado, ele foi apresentado no ACEP hoje de tarde, né? A Patrícia Lopes, que está lá, me mandou sobre um dos poucos estudos que tem trazido qual é o dado para a área pediátrica também, então eu resolvi já trazer aqui para vocês como uma atualização assim, super highline, assim, que em crianças menores o PSS menor que 6 seria normal, e nos adolescentes aqui menor que 9 seriam normais, tá? Naquela nossa criança o EPSS estava de 4, tá? Ok. Então, vários estudos mostrando que se a gente utilizar a cava por alguém que seja um ultrassonografista experiente, ou seja, isso exige treinamento, a gente pode ter resultados bastante atrativos em definir que essa criança é fluido responsivo e que ela cabe mais volume aí, tá? Como é que se avalia, né, essa colapsibilidade, né, o índice de colapsibilidade da veia cava? A gente pega o diâmetro máximo dela, que ele é feito aí durante a expiração, pega o diâmetro mínimo dela, né, a variação respirofásica, e diminui pelo diâmetro máximo. É basicamente avaliar o percentual aí de colapso aqui, tá? Então, esse estudo ele foi feito em comparação com bioreactância, né, que seria o padrão ouro aí do ponto de vista de avaliação da fluidorresponsividade ou não, e avaliava, né, como é que era esse índice de colapsibilidade. Se ele fosse mais do que 25%, faria-se alíquotas de volume e veria se aumentava o débito cardíaco, tá? Então teve uma curva ROC aí de 0,82, de 82%, tá? Então outros estudos demonstram aí, Kate Core aí demonstrou uma curva ROC aí de 0,84 para ver a cava na colapsibilidade no paciente com respiração espontânea, ou seja, não é uma panaceia, mas ela tem o seu lugar, né? Tem o seu espaço aí dentro da medicina de emergência para trazer essa informação para a gente. E a gente tem que usar a estatística ao nosso favor. Dá para usar para todos? Não, mas para quem que a gente vai usar assim, né?
Se a gente fosse pegar um gráfico de relação entre a pressão venosa central e o índice de colapsibilidade da veia cava, a gente encontra uma linha praticamente, né, diretamente relacionada, ou seja, quando a gente tem uma PVC baixa, né, a gente tem índices de de PVC baixa, a gente tem índices de colapsibilidade altos, tá? E quando a gente tem uma PVC alta, a gente tem índices de colapsibilidade baixos, assim, tá? A PVC, ela prediz fluido responsividade? Não, ela não prediz, mas ela prediz uma fluido tolerância. Se a gente tem uma PVC alta, eu posso praticamente afirmar que ele tolera receber volume. Agora, o que ele vai fazer com esse volume? Se ele vai transformar em aumento do débito cardíaco, eu também dependo da bomba, eu também dependo do coração, tá? Mas a gente pode usar ele só a nosso favor. Olha, se está com índice de colapsibilidade alta, eu posso dar volume sem medo de fazer algum mal para essa criança. Se ela vai melhorar o débito cardíaco, eu vou avaliar também com parâmetros clínicos, do tipo, vou avaliar o tempo de enchimento capilar que estava largado, eu vou avaliar a frequência, eu vou avaliar o status de alerta. Então, tudo isso eu posso avaliar depois do fluido e continuar vendo ali a veia cava após infusões de alíquotas, assim, tá? Quando a gente vai ver aqui, basicamente, um gráfico, ao invés de usar a PVC, usar a variação de fração de ejeção, né, do stroke volume, a variação do débito cardíaco, a gente vai encontrar um gráfico bem errático, assim, né, onde a gente vai utilizar aqui o 10% na variação como um fluido responsivo, né, então a gente vai ter uma gama bastante grande aqui dos verdadeiros negativos, dos verdadeiros negativos, são aqueles que estão com o índice de distensibilidade baixos e também tem baixa variação de volume. A gente vai olhar os falsos positivos, que são aqueles que têm um índice de distensibilidade alto, mas na verdade não aumentaram 10% do volume após difusão líquida. A gente vai olhar os falsos negativos, que são aqueles que tinham um índice de distensibilidade baixa, mas aumentaram mais que 10% da variação do volume, que foi aquele caso do meu paciente ali que a gente não conseguiu mostrar que ele tinha uma veia cava bem pletórica, mas o coração hiperdinâmico e não tinha líquido, eu dei líquido e ele comportou direitinho. E a gente tem aqui, claro, os verdadeiros positivos, que seriam aqueles que têm um índice de distensibilidade alto e aumentaram também o débito cardíaco após a infusão de volume, tá? Então é muito heterogêneo, assim, se a gente for avaliar, pode usar ela? Não, poder não pode, ele é muito heterogêneo, mas se a gente for focar naquilo que seria uma boa indicação, ela tem o seu espaço de valor, tá? E qual seria essa medida para eu trazer uma especificidade alta, né, de eu olhar a variabilidade da veia cava e dizer, olha, essa veia cava aqui, eu posso, de alguma maneira, afirmar que ele vai ser fluido responsivo, tá? Essa medida seria acima de 60% ali, tá? Alguns estudos aí de 60%, 70%, tá? Mas essa revisão sistemática de Daniele Orso, ela pegou vários estudos vendo qual que eles trariam como a medida do índice de colapsibilidade da veia cava como fluido responsivo, colocou tudo isso dentro de um prisma e achou esse valor aí algo entre 65% e 85% acima, né, acima disso, como verdadeiro para a gente poder assumir isso, tá? Ou seja, a gente está falando de especificidade. Se tem isso, beleza, a gente pode dar volume, tá? Se está fora disso e está menos disso, e a gente vai ver vários casos quando está menos do que isso, significa que talvez o paciente ele possa comportar algum volume, mas a gente não tem certeza aí se ele vai transformar isso em aumento de débito cardíaco, tá? O que seria o padrão ouro de avaliação na emergência? Seria a gente pegar esse paciente, avaliar o débito cardíaco dele, tá? Para avaliar o débito cardíaco, a gente teria que ver lá na via de saída da aorta, pelo PILEX, né? Pelo postro, o long axis view, avaliar aí o diâmetro de saída da aorta, anotar esse diâmetro, né? Pegar, multiplicar ele pelo πr ao quadrado, né? E multiplicar pela VTI, que a gente vai achar na via de saída também, agora pelo apical 5 câmeras aí, tá? Colocar aí o Power Doppler na via de saída e identificar a VTI aí, né? Fazer um envelopar a VTI dele para multiplicar e achar qual é o fluxo. Vai dar um número, esse número você vai anotar, vai entregar aí uma medida de alíquota, vamos supor que fez 10 a 20 ml por quilo no primeiro
na primeira líquida durante o atendimento ao paciente chocado, e depois repetiria e ver se ele aumentou 10%, tá? 10 a 15%. Se aumentou, beleza, esse paciente foi fluido responsivo, a gente pode fazer tentativas subsequentes. A gente pode utilizar também essa métrica, que seria mais fácil de avaliar para vasos centrais, por exemplo, para a carótida. Eu pego a carótida, meço o diâmetro dela, que é muito mais fácil de medir do que a via de saída da aorta, meço na carótida, e também envelopo aí a VTI da carótida. Faço essa mesma multiplicação do PR ao quadrado vezes VTI, faço antes e depois da alíquota de volume, tá? Mas fazer isso na emergência, olha, vai demorar bastante tempo para a gente aprender a mexer bem, né? Tem que ter skills um pouco mais avançados de ecocardiografia. Então, assim, para o emergencista à beira-leito que precisa dar andamento ao seu plantão e trazer uma resposta um pouco rápida, talvez seja um fardo muito grande, assim, tá? Então, no meu ver, o que a gente mais precisa fazer é entender que o time não joga sozinho. A gente tem que ver a veia cava, a gente tem que ver. Vai ver se ela está colapsando. Beleza, se ela está colapsando, talvez seja um bom indicativo de que ele comporta volume. Mas vamos dar uma olhada também nesse pulmão aqui dele. Esse pulmão só tem linhas A, significa que eles estão bem areados, ou ele tem linhas B, significando que ele já tem alguma síndrome intersticial aí, né, alveolar, uma síndrome alveolar. E como é que está esse coração? Esse coração, ele está com uma batida adequada, ele está bem hiperdinâmico, né? Ou ele está assim já um coração meio xoxo, ele está um coração que já está meio capengando, né? Já tem uma doença, uma cardiopatia prévia. Então, basicamente é com esses três que a gente vai tentar montar, né? Idealmente um cenário de entregar mais volume ou não. Bom, pessoal, é um tema um pouco pesado, assim, né? Para quem gosta bastante desse tema, eu fico à disposição também pelo Instagram para vocês verem os meus dias a dias e aquilo que eu vou falando também sobre a situação. E pode depois também escutar aqui, né, as nossas aulas e o nosso áudio pelo canal do YouTube e pelo Spotify. Olha aí. Ó, apareceu mais gente agora, né? Agora nós temos... Só tem aplausos, mãozinhas, excelente ali, Vitinho. Olha aí, ó, subindo. Eu não consigo saber como é que sobe esse negócio aí, senão eu ia botar uma mãozinha subindo para ti também. Mas está aberto. Agora está aberto para os questionamentos, perguntas, quem quiser. O Vitor nos reservou ainda 10 minutos suaves aí que a gente pode falar. Joelma está presente lá, já saiu da neve também, já pode conversar. Todo mundo falando, excelente, excelente. Vitor, eu acho muito difícil, viu? Vou te confessar que eu não tenho essa qualidade que tu tem, assim, de fazer todo esse desenho. Eu entendo a parte fisiológica, mas eu não consigo. O PR ao quadrado, quem é que vai te dar esse negócio todo aí, né? Em que momento Sim. tu aplica? Então, para quem não trabalha com ultrassom direto, como é o meu caso, infelizmente, mas te prometo que vou aprender, acho que é importante. Então, assim, vocês estão aplicando muito isso direto ou isso aí é uma inferência tua, assim, de que a gente pode ser melhor em pediatria? Não, Joca, isso aí já é bastante respaldado, assim, na literatura, né? Não digo na literatura, estou dizendo em Criciúma. Não, aqui, como eu faço a rotina aqui do hospital, a gente usa direto, assim, né? A gente tem um ultrassom que ele é meio que compartilhado ali entre a UTI, a emergência e o andar, mas eu tenho meu próprio ultrassom, então eu acabo utilizando mais, assim, porque não entra em conflito, assim, do uso, mas eu gosto sempre eu tenho, um fluxo basicamente meu, assim, né? Todo paciente que vem para a sala de emergência, ele ganha uma avaliação multifuncional aí, né? Com ultrassom à beira-leito também, tá? Mas, assim, não uso, assim, do tipo, veio para uma consulta, e aí, peraí que eu já vou fazer um ultrassom, assim, uma coisa, tipo, extensão do exame físico para todos, assim, porque ele demanda de um tempo maior e ele pode, de alguma maneira, também atrasar aí as tuas consultas, mas para o paciente grave, assim, eu considero que ele é o principal candidato aí a receber aí um ultrassom à beira-leito. Miss Joelma,
Fala. Acho que ela está travada. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora Estamos te ouvindo. Tá? Acho que um ponto importante que você trouxe nessa discussão é a questão da complementaridade, né? Que o ultrassom vem para complementar o exame físico, que tem que ser, claro, sempre bem feito. E acho que você colocou 3 pontos importantes, de não avaliação apenas da veia cava, mas a questão de aquela mesma pessoa que vai medir a veia cava, ela vai ter condições, é o emergencista que eu estou falando, né? De medir, de dar uma olhada na contratilidade cardíaca, como você mesmo falou, né? Se eu não sei medir exatamente o volume de ejeção, eu sei ver mais ou menos a movimentação do coração, né? Acho que isso é importante. E também a questão da sobrecarga hídrica pulmonar, né? Então, assim, acho que a gente coloca como um cutoff das linhas B até 3, né? Até 3 linhas B é normal você ter esse tanto de líquido no pulmão, vamos dizer assim. Mas a partir de mais que 3 linhas B, você já vai considerar que tem um pouquinho de sobrecarga hídrica. Então, somando o meu exame físico, a minha história, e mais esses achados do ecocardiograma, eu acho que a gente vai ter condições de fazer um ajuste mais fino do líquido, que é tão importante na pediatria também, né? É isso aí, Ju. Para todo mundo que a gente está manejando, eu acho que o que eu sinto mais necessidade mesmo são nos quadros sépticos. A gente pega aquele paciente hipovolêmico, assim, eu acho que ninguém tem dúvida, assim, que ele tem que receber fluido, assim, né? Então, não existe uma lesão miocárdica direta no paciente chocado por hipovolemia. Mas tem uma lesão miocárdica que é própria das citocinas da sepse, né? No paciente que está chocado e precisando aí de droga vasoativa, a gente fica naquela pergunta, né? Vai precisar também de volume ou é só droga vasoativa? O ator do filme está querendo participar aí, Quer Vitor. participar, né? Ah lá, deixa o ator participar, ele é o mais importante. Vem mais presente aí, né? Eu tô vendo o Varela, o João, que estão presentes também aqui, pessoas importantes da emergência, querem fazer algum comentário. Nosso presidente está aí, imagina, o Varela está dando o ar da graça, o João também. Então, por favor, se vocês quiserem participar e falar de alguma coisa a respeito de ultrassom, e nós, pediatria, por favor, fiquem à vontade. E pro Luiz aí é mais frequente o uso, né, Luiz? Isso é meio que rotina na emergência do adulto, né? No pronto-socorro, no Moinhos, é bem frequente, porque isso passa praticamente parte do exame físico, né? No adulto, a gente praticamente se incorporou já no exame físico, né? A parte do ultrassom. Mas eu achei muito interessante aí a explanação do Vitor, parabéns, Benincaria. Gostei principalmente do início ali, quando ele coloca a parte da introdução, várias medidas complexas, e muitas vezes as pessoas começam a se aproximar do ultrassom, afinal de contas todo mundo está falando tanto, né, de ultrassom, hipóclise, a beira-leito, e é muito bom. E aí começa a ver e aí um pouco se assusta com as coisas, com a potencialidade, né? E acaba, por vezes, achando muito complexo e tal, e desistindo, né? E aí a veia cava, né? O Galvão Bueno aí do POCUS, né? Ilustrou muito bem, eu achei uma sacada excelente, assim, porque era aquilo, começou sendo o máximo e fazia veia cava, e depois começou a ver que tinha outras coisas, mas era uma habilidade muito mais refinada. E aí, muitas vezes, eu via pessoas falando que você, não, mas eu não uso ultrassom porque eu não sei fazer as medidas, eu não sei o Doppler, eu não sei fazer as mensurações, e, na verdade, não tem problema nenhum não saber, né? O Back to Basics já te bota anos-luz à frente da grande maioria dos médicos, né? Então, eu achei muito legal, assim, essa sacada, e como entusiasta do POCUS, né, qualquer oportunidade que tiver de incorporar isso aí no exame, eu costumo brincar que a única maneira do ultrassom fazer mal para o paciente é se você pegar o transdutor e dar na cabeça dele. Fora isso, não tem erro.
Pode. Apareceu mais. Falou em bater na cabeça, os filhos devem ter apavorado, né? Mas é isso aí, muito legal, Vitor. Parabéns pela aula, parabéns pela iniciativa aí da MedPed Brasil. Mas estou aqui mais para aprender do que para falar, então quero ouvir dos pediatras. Ultrassom adulto eu já sei. Ainda temos 2, 3, 4 minutos aí, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente está esperando aqui também. Varela, a gente tem gente realmente do Brasil todo aí, dando uns toquezinhos, entrando e saindo. A gente hoje chamou o pessoal que fez a prova de título de especialista para fazer uma recepção, assim, né? Especialista em emergência pediátrica. Então, foi bem interessante. E o Vitinho, como novo emergencista pediátrico, trouxe um assunto que para nós ainda não é como vocês, é um assunto iniciante, né? A gente mal, pelo menos os nossos, né? Veio a cava e tal, dá uma olhadinha, mas todas essas elucubrações vão do campo teórico e para nós ainda é um aprendizado. Pode ser que no ano que vem, exatamente nessa época, a gente venha aqui e traga uma brilhantura, mas hoje a gente ainda está devagar perto dos adultos, né? Eu acho que o que está vindo aí, Joca, é um time de estudantes de medicina. Vitor, tu me desculpa, eu não assisti toda a tua aula, porque eu estava numa outra reunião, não sei se vocês falaram sobre isso, mas eu acho que o que está vindo aí é os novos estudantes de medicina com o POCUS na mão já. Então, já fazendo parte da sua formação, né? Minha filha se forma agora e ela já faz. Então, eu estou vendo que isso, para mim, para minha idade, que sou muito mais velho que tu, né, Joca? Tá muito mais difícil, assim. Eu tenho feito várias coisas, assim. A gente tem curso de POCUS no HPS, tá fazendo no Moinhos. E para mim tá bem difícil, assim, de poder introjetar isso na minha rotina, né? Às vezes eu tô lá no plantão no HPS, chega um cara, eu tenho dificuldade, assim, de colocar. Mas eu acho que como falasse, talvez o ano que vem isso já seja diferente, porque eu acho que realmente tá vindo um time bem diferente aí já na formação médica, já. Acho que daí é um ponto importante que o Varela, não te conheço, né, Varela? Oi, prazer, sou Joelma. Eu acho que você enfatizou uma coisa muito importante, porque eu sinto que alguns de nós que têm essa angústia em relação a esse novo conhecimento para quem é da geração antiga, que não é o meu caso, claro, mas enfim, a dificuldade que a gente tem, talvez por isso mesmo, né? Você entra, vai se preparar e acha muitas medidas mirabolantes, grandes, difíceis, né? E não precisa, para a prática do emergencista, a coisa é muito mais simples, né? São menos medidas, mais observação e complementação do exame físico. Acho que isso que a gente precisa desmistificar da gente mesmo e também se preparar para atingir essa geração aí que o João vem falando, né? Porque a gente ainda está no front, né, João? Com os alunos, com os residentes. Então, é legal que a gente tenha essa preparação. E os novos emergencistas que chegaram aqui no nosso grupo, então, se animar para caminhar nessa Ô, Jô, e eu acho que é bem isso mesmo que tu falou, assim, não é introduzir, às vezes, o Ronaldo, um conceito novo. É aquele conceito que tu já tem e tu ter uma avaliação um pouco mais sensível. Por exemplo, quando tu faz alíquotas de volume, tá? Tu vai, ausculta o paciente, né? E tu ausculta que ele tá com, sei lá, murmúrio vesicular positivo, sem ruídos adventícios. E aí tu faz aquela alíquota de volume, programa para fazer ali em 20 a 60 minutos, não sei como é que faz a rotina de vocês. Em seguida tu vai fazer uma reavaliação dele. Tu vai reavaliar a ausculta pulmonar e tu vai fazer uma hepatimetria. A questão é que não muda a tua conduta com o POCUS na mão, mas se eu te disser que tem alguma ferramenta que consiga avaliar a tua mesma ausculta de estertor com muito mais facilidade e muito mais especificidade e sensibilidade. Se eu te disser que tem uma medida que a gente consegue avaliar o fígado e a hepatimetria com muito mais sensibilidade e especificidade do que fazer a percussão, do que fazer a palpação, tu vai dizer, pô, eu quero conhecer esse negócio, porque ele não vai mudar a tua rotina ou a tua conduta, ele vai te trazer talvez uma prova real daquilo que tu já conseguiu escutar, né? Porque talvez se for um paciente com os pulmões íntegros,
seja até interessante tu conseguir fazer avaliações de auscultas pulmonares para ver quando que esse paciente fica encharcado. Mas se ele já tem uma pneumonia, né? Se é um paciente aí que está séptico por um quadro de foco infeccioso no próprio pulmão, será que é tão simples assim auscultar ele e dizer, ó, não, agora está estertorando, vamos dar uma segurada no líquido? Então, acho que o ultrassom, ele faz a mesma coisa que tu faz, só que aquilo que tu avaliou, ele também dá uma contraprova, assim, ele vê junto aquilo que tu estás vendo, assim. Oi, Vitor, eu sou Vilani aqui de Brasília. O que eu vejo muito hoje nos alunos, principalmente os nossos jovens aí, né, que estão saindo da faculdade, é que embora ele esteja super à frente da nossa turma, né, aí mais antiga, igual a Jama falou, mas não velha, tá, Joelma? É que eles hoje não examinam o paciente. O paciente precisa tomar soro, mas ele pode tomar soro? Muitas vezes eles fazem o soro, o paciente não conseguiu tolerar o soro, mas eles muitas vezes não examinou antes o pulmão do paciente, não examinou antes a ausculta cardíaca, não viu como que estava, vamos dizer, a avaliação da perfusão periférica e central, e aí ele fica muito sem parâmetros, para ele saber se ele piorou, vamos dizer assim, porque eu dei o soro, que ele não conseguiu suportar, ou se ele piorou, porque, na verdade, ele já estava daquele jeito. Então, hoje o aluno, o método, né, recém-formado, eles envolve muito no exame adicional, complementar, igual você falou, e esquece de examinar o paciente. Tu sabe que tinha um professor meu que ele dizia assim, ó, quando fizer a hepatimetria, tu coloca com a caneta aonde que tu viu o fígado, para que outras pessoas que vão avaliar depois saibam onde que tu viu. E é claro que todo mundo queria fugir dele, assim, né? Porque da mesma maneira que a frequência respiratória, né, ô Varela, no adulto, quanto é que tá a frequência respiratória? Uns 18. A gente já sabe que, que não contou, né? É a mesma coisa da hepatimetria. Quanto é que tava? 1 centímetro do rebordo costal. Então, assim, eu ainda acho que o ultrassom ele tem essa vantagem de que eu disse, assim, deixa eu ver a imagem que tu viu ali. Ele fica para a posteridade, assim, né? Se a pessoa salva a imagem, salva o vídeo, que pode ser comparado depois também, né? Coisa que o exame físico é baseado naquilo que, né, que a gente tem dificuldade hoje, que as pessoas, né, os alunos sabem tudo sobre o fluxograma de ponta a ponta, sabe quando indicar cada coisa, mas às vezes não examinou o fluxograma como ele deveria ser feito, né? Vou me meter aqui pelo seguinte, não vou permitir que esse pessoal com mais idade, mais experiência, fale da minha geração, que é o pessoal mais novo, né? Por favor, nós, o pessoal mais novo aqui, a gente examina também, né? Uma característica, inclusive, do pediatra é justamente que a gente examina muitíssimo bem, detalhadamente, pensa em fisiopatologia, mas eu concordo que a gente está muito atrasado ainda em absorver determinadas ferramentas que estão à beira da nossa possibilidade. Todos os hospitais quase têm algumas coisas que a gente pode lançar mão. Assim como a gente aprendeu coisas com os adultos, acho que esse é um momento da gente absorver isso também, né? Não é difícil e a gente vai aprender. Moçada, a gente está passando do tempo agora, né? Até para tempo de gravação. Vitor, tu quer falar mais alguma coisa? Só deixa eu anunciar já que está gravado, que de agora até o fim de novembro a gente tem ainda crise falcêmica com o pessoal de Minas Gerais, que vai falar, é um pessoal com uma larga experiência em anemia falciforme. Tem trauma pediátrico, nosso pessoal aqui do Moinhos, PUC, Pronto Socorro, que é um pessoal aqui de Porto Alegre mesmo, e estado de mal epilético, que vai ser comentado, deixa eu ver se eu anotei, eu não anotei com quem é que vai falar, mas eu sei que tem alguém nessa história. Então, a gente tem 3 assuntos bem importantes. Recife, isso aí. Então, a gente está com o Brasil inteiro envolvido nessas histórias todas, né? Mas, então, só para deixar gravado no meio da nossa apresentação. Vitor, tudo contigo, com a Joelma, Joãozinho aí, fiquem à vontade, por favor. Luciana está aí ainda, eu acho, se tiver também. Sim, estou por aqui. Tá bom, tá ali, não tá aí. Foi ótima. Nossa realidade aqui, eu acho que no Nordeste é um pouco diferente, porque nos serviços públicos a gente ainda não tem tanta disponibilidade de ultrassom como nos serviços privados, né? É uma coisa que está chegando, ainda caminhando aqui nos passos mais lentos,
a gente às vezes ainda tem um pouco para aquela parte de trauma, de festa e tudo, mas não é ainda a realidade muito nas emergências públicas clínicas, né? É uma coisa que a gente está caminhando ainda. Tudo contigo, Vitor. Um minuto final. Ah, tá. Pessoal, então eu agradeço todo mundo a participação. Eu fico à disposição pelo meu canal também do Instagram para quem quiser tirar alguma dúvida. O pessoal do Brasil inteiro me manda vídeos, me manda mensagem para tirar dúvidas praticamente em tempo real aí quando está diante de uma situação adversa, e eu continuo à disposição também. Obrigado a todo mundo, e eu espero também agora, com esse título de emergência pediátrica, Joca, puxar junto aí o ultrassom para os pequeninos, e que vocês aí, tu, João Ronaldo, Joelmo, João Carlos, possam estar aqui o ano que vem falando fluentemente essa linguagem preta e branca aqui também, tá? Um abraço. Falou, abraço a todos aí, bom feriado para quem vai fazer feriado, bom exterior para quem está no exterior, é isso aí. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau.